Esse texto está em Provérbios, eu amo esse texto, Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 4, e também Colossenses 3,16. E eu resumo gratidão, honra, benignidade e fidelidade como princípios que nos levam a uma vida feliz, amém? Na verdade, o que a gente busca é isso, né? Ser feliz. Tudo que a gente faz, tudo, a gente estuda, a gente trabalha, a gente luta, ora, a gente busca a Deus, todos as nossas ações estão voltadas para uma coisa somente: ser feliz. Até o perdido, até o drogado, o traficante, o ladrão, quando ele faz algo, na mente dele, o objetivo dele é ser feliz. Mas a Bíblia, que é o nosso manual, o manual do cristão, o manual do Criador, né? É para todos nós. Ela diz ela explica o que pode nos levar a essa felicidade. E esse texto de Provérbios 3, capítulo 1, versículo 4, marcou muito a minha vida, desde quando eu comecei a ter contato com a palavra, porque é um conselho de um pai para um filho, é o conselho do nosso Pai Celestial para nós, seus filhos. Ele diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Que maravilha, né? Olha o conselho, ele dá o conselho e diz o resultado, a consequência, o que essa prática vai realizar. E no versículo 3 ele diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando ele diz isso, olha, não te desampares a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, ele diz: olha, esse detalhe aqui você não pode esquecer, isso aqui é fundamental, isso aqui é essencial, ó, amarra no teu pescoço, para estar sempre ao teu alcance, para que tu nunca esqueça disso. Ata o teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, do teu espírito, o que? A benignidade e a fidelidade, porque ela vai trazer uma consequência também, ela vai produzir o resultado. Qual é o resultado? De se agarrar à benignidade e à fidelidade. Ele diz: tu receberás graça, acharás graça e compreensão de Deus e dos homens. Em outras palavras, você terá bons relacionamentos, você se relacionará bem com Deus e com as pessoas te tratarão bem, você será agraciado pelas pessoas, você achará graça diante das pessoas. E o que é achar graça diante das pessoas? Elas te abençoarão, você será abençoado por elas, você será agraciado por elas. Então são princípios muito fortes, tremendos. O que mais a gente quer? Vida longa e vida feliz, longevidade, né? Porque também não adianta longevidade no sofrimento, na dor. Às vezes encontramos pessoas já há 10 anos sofrendo, que sinceramente a minha oração: Senhor, tu deve ter algum propósito nisso, mas se tu não tiver, é melhor levar, do que ficar sofrendo dessa maneira. Mas a longevidade, com uma vida boa, uma vida de paz, é o que promete a Bíblia. Ele diz aqui: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz.
O mundo, nós, às vezes temos uma visão assim, que os mandamentos de Deus são simplesmente caprichos de Deus, cobranças de Deus, para que nós cumpramos. Não. Todo mandamento de Deus tem uma bênção. Quando nós guardamos os seus mandamentos, somos abençoados. As proibições bíblicas, os mandamentos bíblicos, não são simplesmente para nos chatear, para testar a nossa perseverança. Não. Quando Deus diz não faça isso, é como um pai querido que diz não faça isso, porque isso vai lhe trazer consequências. Isso vai trazer o mal. E hoje eu quero ter uma oportunidade ainda de pregar, ministrar aqui sobre a vontade de Deus, que há uma confusão tremenda hoje sobre a vontade de Deus, sobre por que as coisas acontecem, por que coisas ruins, há uma confusão tremenda. A maioria das pessoas hoje não entendem essa parte das Escrituras. Se há vontade de Deus, por que Deus deixou isso? É um assunto. Então, o que acontece? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, mas ela nos deu princípios, estabeleceu princípios, para que, se nós obedecermos, colheremos o bem, se nós desobedecermos, colheremos o mal. E mesmo que nós desobedecemos e colhemos o mal, é a vontade de Deus. Por quê? Porque esses princípios Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, mas não quer dizer que Deus se alegra com aquilo, que Deus gosta daquilo. É a vontade de Deus, porque Deus estabeleceu princípios gerais para esta vida, para esse mundo. Amém? Se puderem alguém me trazer uma água, eu agradeço. Amém? Então o que acontece? São princípios. Se a gente guardar os princípios, colheremos bons frutos. Colossenses 3,16 diz também assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha, a gente tem que estar cheio da palavra de Cristo, cheio da palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente. Olha, é importante a gente se aconselhar, a gente ter conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. A sabedoria. Às vezes nós temos, eu sou advogado, né? E eu procuro todas as vezes fazer amizade com meus clientes. Procuro ser amigo dos meus clientes. E às vezes tem clientes que não sabem fazer amizade. Aí eu fico pensando assim, poxa, o cara podendo ter um advogado como amigo, para ele aconselhar, pedir uma opinião, ele vai encrencar, ele vai brigar, não, a gente tem que, olha lá, ele diz, aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria. Tem pessoas que fazem coisas, aí tem um irmão, um amigo meu, um irmão, ele vai lá, ele vai comprar um negócio, um imóvel, alguma coisa, ele tem um amigo pastor lá para falar, para pedir uma orientação, ele vai lá e faz uma besteira, e compra sem documento, e faz isso e faz aquilo, quando ele tinha um amigo para pedir um conselho, dizer, o que o senhor acha, doutor? O que o senhor acha, pastor, sobre isso, sobre aquilo, qual a sua opinião? O senhor tem mais experiência, o senhor tem mais tempo, o que o senhor acha disso? Princípios de Deus, ele diz assim, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. Eu coloquei a gratidão, honra, benignidade e fidelidade. Gratidão é algo tremendo, é algo fundamental. Gratidão, eu fui procurar a origem da palavra gratidão, é a mesma origem da palavra graça, charis, do grego. Gratidão é graça. Gratidão é saber que você recebeu algo de alguém, que muitas vezes você nem merecia. Então gratidão é algo tremendo. A gratidão atrai
as bênçãos de Deus. Porque quando você é grato, você abre caminhos, abre portas. Eu vou citar aqui 2 homens que reclamaram não, que a gratidão nem se reclama, mas duas pessoas na Bíblia que falaram sobre gratidão. Um deles foi Jesus. Ele curou 10 leprosos, só 2, né? Só 2 voltaram, só um voltou para agradecer. Só um voltou para agradecer. Jesus, poxa, cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. E aquele que voltou, ele foi honrado. A Bíblia diz assim, ó: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você vê que Deus fez algo bom na sua vida, se você diz: Deus, obrigado por isso, Deus vai endireitar os teus caminhos, porque Ele está vendo que você é uma pessoa grata. Reconhece o Senhor. Eu tenho uma lista de gratidão, de reconhecimento de Deus, de pequenas coisas no dia a dia, porque eu sei que esse princípio funciona. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Eu não sei qual é o segundo agora, qualquer um, né? Tanto faz. Esse trimelique é normal, é da família, tá? O pastor está nervoso. Então reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Gratidão é tremendo. E olha o que ele diz aqui, ó: não te esqueça dos meus ensinos. O que é os meus ensinos? Os princípios de Deus. Não esqueça, guarde no coração. Isso vai trazer uma colheita. Se você for ver Provérbios capítulo 3, você sempre vai ver que ali tem sempre um mandamento e uma promessa. Um mandamento e uma promessa, um mandamento e uma promessa. Aqueles que se esquecem dos princípios de Deus, colhem consequências negativas. Guardar princípios gera uma colheita. Não guardar princípios também gera uma colheita, né? Essa semana nós vimos aí um movimento tremendo de um cara que eu acho que só eu que não conhecia esse cara, MC Kevin. Vocês conheciam? Mas o cara tinha 10 milhões de seguidores. Um cara que tinha tudo para ser um grande sucesso, não é verdade? Um cara talentoso, mas totalmente destrambelhado, na linguagem da minha avó ou da minha mãe. Estrambelhado. Não havia princípio nenhum para ele na vida dele. Aí o cara com 23 anos morre, né? Mesmo naquela loucura deles, que ali tem pouca coisa que se aproveite. O mundo endeusa, o mundo louva, mas tem pouca coisa. Mas claro que ele tem um talento. Se aquilo ali fosse usado de uma forma boa, o cara tinha conquistado grandes coisas. Mas o cara é completamente louco, maluco. Por quê? Talvez ele nunca teve a oportunidade de conhecer esses princípios, sabia, querido? Tem muita gente que nunca teve a oportunidade de conhecer esses princípios. Está na igreja, querido. Trazer seus filhos para a igreja. Ah, querido, é o maior investimento que você faz na vida da sua família, na vida dos seus filhos. É o maior investimento. É melhor do que uma faculdade, porque só aqui, só nesse lugar, na igreja, nós aprendemos esses princípios que não se ensinam nas universidades, princípios para viver segundo o manual do Criador. Gratidão e honra são princípios fundamentais para uma vida de paz. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Ele diz: para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor Deus te dá. A promessa aqui é de longevidade. Longevidade. Gratidão move o Senhor, move a Deus. Você sabia? Quando as coisas estiverem difíceis para você, e eu sei, tem muita gente aqui
Tem muita gente que está nos assistindo, que está passando momentos terríveis, difíceis, mas eu quero te dar uma receita para te vencer esse tempo difícil. Procure motivos para agradecer, porque a gratidão às vezes tem um outro nome, se chama louvor. Gratidão e louvor se confundem. Então, quando você estiver no tempo mais difícil, se levante e agradeça. Veja que tem coisas ali porque sabe, no momento da crise, ela se levanta como um gigante, e as coisas boas diminuem como uma formiga. Mas quando você é grato, quando você louva, quando você agradece a Deus, os problemas se tornam formigas, e as tuas bênçãos se tornam gigantes. Então, louve, seja grato. A gratidão produz um resultado. O apóstolo Paulo estava na prisão com Silas, numa prisão da idade, da antiguidade. Não havia saída para ele, mas o que ele fez? Começou a louvar. Em outras palavras, embora preso, surrado, o seu coração estava grato para com Deus. Ele via motivos para louvar, para adorar a Deus. Eu quero te convidar nessa noite, louve ao Senhor, seja grato a Deus, seja grato a Deus, mas seja grato à sua família também. Talvez você tenha tantas críticas para fazer pela sua família, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, mas não, comece a ver o lado bom, as coisas boas, agradeça a Deus. De vez em quando eu ministro a vida do meu filho Xavier, meu filho Gabriel. Gabriel tem muita crise de humor, e às vezes eu convido ele para caminhar, e a gente está caminhando e ele já vai com raiva, né, que ele não queria ir. Ele já vai com raiva que ele não queria ir, aí eu vou lá e o Gabriel atrás. Cara feio. Outro dia a gente estava caminhando ali no Elisa Miranda, eu parei. Gabriel, parei, meu filho. Meu filho, aproveita que o teu pai está aqui do teu lado, caminhando contigo, meu filho. Teu pai está aqui. Muitos estão chorando agora porque perderam seus pais, meu filho. Muitos estão chorando agora. Muitos estão com os pais na UTI, meu filho, entubado, e seja lá o que for. Meu filho, te liga, meu filho, seja feliz, acorda, agradeça, tu está com teu pai aqui, olha aqui o teu pai, andando contigo. Eu expliquei para ele, disse, filho, normalmente os pais vão antes dos filhos, a tendência é que eu vá antes de você, e um dia, você vai querer ter essa oportunidade de estar aqui e não vai poder mais, filho. Isso vale para todos nós, querido. Seja grato com seu pai hoje, seja grato com a sua mãe hoje, declare o seu amor para ele hoje, seja grato mesmo, sabe? Há uma barreira nas pessoas, as pessoas têm dificuldade de declarar o seu amor, de declarar a sua gratidão. Seja grato às pessoas, aos amigos, alguém que te abençoou de alguma maneira, sabe? Eu sempre aconselho meus filhos assim. Meu filho está lá na igreja, lá em Floripa, e ele foi recebido lá, e às vezes tem aqueles conflitos, aquelas crises, né, ministeriais e tal. Eu digo, filho, olha, lembre-se que naquele tempo, essa pessoa que te cuidou de ti, ela foi boa contigo, te honrou, te recebeu, seja grato, sabe? É importante isso. As pessoas recebem as coisas e imediatamente esquecem, são abençoadas e imediatamente esquecem, mas gratidão é algo tremendo, querido, que move a mão de Deus, amém? Então seja grato, e a gratidão ela resulta nisso, ela resulta em honra, porque ser grato é honrar. Quando você é grato a alguém, você está honrando alguém. Você diz obrigado, porque você me ajudou, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você confiou em mim, porque você está honrando.
E a honra, eu aprendi, tem os congressos, eu aprendi uma coisa que eu nunca mais esqueci: a honra abre portas, a desonra fecha portas. Quantas coisas eu consigo, os meus filhos podem conseguir através de mim, se eu for honrado. Aí o meu filho precisa de uma coisa. Esses dias, meu filho viajou para cá, tem o amigo nosso da imobiliária lá, que nós negociamos com ele a casa. Meu filho viajou, eu disse: filho, como deixar a casa aí para alguém olhar, para alguém cuidar, os carros e tal, para alguém olhar? Eu digo: não, fala com fulano, ele é meu amigo. Aí ele vai lá com o meu amigo: olha, o papai pediu para me falar. Não, o quê? O teu pai pediu isso? Não, está entendendo? Honra abre portas, desonra fecha portas. Sabe quem é o pai da desonra? É o diabo. O diabo, ele recebeu uma posição de autoridade de Deus, né? As escrituras, as tradições diz mais ou menos isso. E de repente ele se ensoberbeceu, ele se orgulhou, ele já queria se achar melhor do que Deus. E aí caiu do céu, caiu da sua posição. Então honra abre portas, amém, querido? Honras agrada a Deus. E nessa noite, querido, eu quero até aproveitar para prestar contas com a igreja, amém, querido? Porque eu continuo pastor nessa igreja, e eu quero prestar contas, um pouco, prestar contas mesmo, o que eu vou falar aqui, né, não é para glória, vanglória, não, é para prestar contas, porque às vezes as pessoas não me veem aqui, não me veem pregando, e pensam, pode até dizer: o pastor Xavier abandonou a igreja. Mas isso não é verdade. Nunca abandonei. Sabe por quê? Porque essa incumbência, esse chamado eu recebi de Deus. E eu tenho muito temor, fico muito preocupado com isso, que eu recebi do Senhor, não recebi de homens. Então nunca abandonei. Porque ser pastor não é só pregar aqui no culto, não é só fazer gestão administrativa. Ser pastor é isso sim, é pregar aqui, é fazer gestão administrativa, mas é também acompanhar as pessoas. Talvez até a função primordial do pastor seja essa: o atendimento pessoal às pessoas, o acompanhamento, sabe? Aquele aconselhamento no momento da necessidade, no momento da dor. E eu registrei aqui alguns. Então o que acontece? Eu repassei ali a liderança imediata da igreja para o pastor Eric há 1 ano e 10 meses atrás, aproximadamente. 1 ano e 10 meses atrás, 22 ou 29, que dia foi, pastor Eric? 21 de julho de 2019. Então nós vamos fazer 2 anos agora. Mas eu nunca deixei de cuidar dessa igreja, da minha maneira, dentro das minhas limitações. E eu quero prestar contas hoje com vocês a respeito disso. Completaremos 2 anos agora, mas nunca deixei de pastorear, pois essa incumbência não recebi de homens, mas de Deus. Durante esse tempo, ministrei várias vezes lá de Santa Catarina. Agora, graças a Deus, nós temos uma das melhores equipes de eu fico admirado. A nossa live é uma das melhores. Eu estou acostumado a ver lives por aí de grandes igrejas e não tem a qualidade que os meninos colocaram aqui. Uma grande bênção. Mas no início não era assim, né? Ministrei diversas vezes lá de Santa Catarina, lá da minha salinha, celular. Ministrei. Sempre me coloquei à disposição do pastor Eric. Pastor, se precisar de alguma coisa, conte comigo. Acompanhei a maioria dos irmãos que enfrentaram problema de enfermidade nessa pandemia. Clevan e Francineia não estão aqui, mas eu me lembro que quando eles estavam doentes, na primeira onda, liguei para eles, conversei, dava orientações a respeito do que fazer. Fabrício e Jones também primeira onda lá, eles também passaram por isso. Liguei para eles, acompanhei, orei. Zé Roberto e Silvana, Zé Roberto passou um período grande, quase 2 meses, ligava diariamente, em contato direto com a Silvana, aconselhando, orando. Fiz algumas lives,
Depois que o Zé Roberto começou a melhorar, fiz algumas lives para falar diretamente com ele. Cristina, me lembro que no dia 25 de abril de 2020, ela perdeu o seu irmão. De madrugada eu estava lá conversando com a Cristina. Não, meu irmão, sabe? E a gente sente também. Eu chorava junto também. Eu também estava aflito, oprimido. Eu também sabia das dificuldades, né, que estávamos passando. Mas eu sempre honrei essa questão, porque eu sei, isso aqui, não adianta eu falar para ti, não, isso aqui eu vou prestar contas com Deus, né, da questão do meu chamado, eu não vou prestar conta com homens, eu vou prestar contas com Deus, então eu tenho muita consciência desse chamado, né. Então a Cristina teve a morte do irmão dela, nós acompanhamos todo, de madrugada, orando, pedindo, dando palavra de ânimo, de conforto. Depois ela mesma pegou o Covid, ela mesma, mantivemos o contato, de vez em quando eu ligava ao pastor Eric também, a gente fazia o conjunto de informações aí, para ver o que melhor fazer. A irmã Rai Barroso também teve problema, liguei, mandei vídeos do pastor Valoton, ela estava depressiva, mandei vídeos, e ela foi tremendamente abençoada, graças a Deus se recuperou. Tive 3 vezes com a Antonieta lá em Curitiba. Eu fui por uma missão pastoral. Tivemos 3 vezes lá, a primeira vez, uma bênção para mim, tá entendendo? Quando eu faço isso, para mim é uma bênção. Eu combinei com o pastor Eric, nós combinamos que eu ia ministrar hoje. Aí eu me levantei, vai pregar, tá todo animado já. Tá todo animado que vai pregar. Eu amo pregar, eu amo fazer isso que Deus me chamou para fazer. Inclusive algumas vezes até já deixei de ministrar, porque o Eric tinha programação, e eu sempre respeitei a programação, porque claro, a gente tem, mas estou disponível. Estive 3 vezes com a irmã Antonieta em Curitiba. Antonieta e eu praticamente fui muito ministrado pela irmã Antonieta também, porque assim, você dá e você recebe. Não tem, cara. Quando você abençoa alguém, você termina sendo mais abençoado. E olha, todos os dias eu tenho uns 50 áudios da irmã Antonieta. Todos os dias conversávamos e tal, um animava o outro. Irmã Antonieta, já estive com a irmã Antonieta aqui, depois que voltei já estive lá com ela, graças a Deus orei com ela, me preparei até uns dias para ir lá com ela, disse: Senhor, eu quero a cura, eu quero o milagre dessa mulher. Fui lá, orei com ela, e graças a Deus, olha, isso não acontece, mas a coisa está regredindo, porque ninguém vê, a tendência é piorar, né? Mas está regredindo, e eu creio no milagre, porque às vezes Deus cura uma pessoa instantaneamente, às vezes Deus cura num tempo. Deus é soberano quanto a isso. Acompanhei todo o trâmite na venda do terreno da igreja, dando orientações para o pastor Eric, se dispondo, irmão Zé Roberto. Sempre mantive contato com a Ezequias e a Alessandra, né, Alessandra? Não, vocês estão precisando de alguma coisa? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Sempre que estou em Manaus, me coloco à disposição para ministrar na igreja, sempre respeitando a programação estabelecida pelo pastor Eric. Sempre estive à disposição do pastor Eric para qualquer necessidade. Digo isso não para gloriar-me, não, mas como uma prestação de contas mesmo, pois sabemos que pastorear é ministrar na igreja, é cuidar de questões administrativas, mas sobretudo pastorear é esse acompanhamento pessoal, sempre atento para as necessidades do rebanho. E quer dizer que tenho pastoreado essa igreja, não tão de perto, pois as circunstâncias atuais não permitem, mas sempre fui fiel às minhas responsabilidades, dentro das minhas limitações, sabendo que recebi essa ordenação da parte do Senhor. Amém, queridos? E eu quero deixar isso como um testemunho nessa noite, como uma prestação de contas, né? Porque às vezes as pessoas estão fora do ambiente ali e pensam outras coisas. Agradeço a Deus pela vida dos pastores, do pastor Eric e da pastora Naira. Agradeço a Deus. Me acolheram, me deram uma resposta no momento difícil da minha vida, me deram uma resposta.
os honro, sempre os honrarei, né? Vejo que Deus tem dado sabedoria para eles cuidar de tudo isso, a live, e eu fico pensando, Deus sabe de tudo, né, querido? Imagine se fosse eu, o pastor, no tempo da live, ia ter que adular um, adular outro, implorar outro, porque não é a minha área, eu não conheço. O Eric é um homem da informática, ele é diferente quando você conhece da coisa e você vai. Então Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Então, graças a Deus pela vida deles, graças a Deus pelo Jonatas, que a gente vê que é um braço direito ali, o Jonatas, a Larissa, o Eric, a Mima, no Ministério do Louvor, toda essa equipe aí que Deus tem levantado, graças a Deus, eu me alegro pela vida de vocês, queridos. Graças a Deus pela vida do nosso pastor Zedequias, um homem assim, não impecável para mim. Desde quando o Zedequias está com a gente aqui, Zedequias? 2006? 2005, há 15 anos o Zedequias serve essa igreja. Há uns 10 anos, não sei ou mais, ele é o cara que limpa a igreja. Ele prega e ele limpa a igreja. Ele é o zelador da igreja, ele é o pregador e o zelador. Poucas pessoas têm essa disposição e essa humildade para fazer isso. Então eu quero honrar o Zedequias, a Alessandra, sabe alguém que eu não tenho 1% para falar, sempre foram um bênção na minha vida, e se dependesse de mim, e se um dia eu realizar algo em algum lugar, ministerialmente, se dependesse de mim, eu queria que eles estivessem comigo, porque Zedequias, 100% fiel. Amém, queridos? Quero agradecer toda a liderança da IEV, Ministério de Louvor, de mídia, demais ministérios, durante esses meses, tem dirigido e levado esse ministério de maneira tremendamente abençoada, amém, queridos? Mas eu quero reafirmar, viu, pastor Eric, toda a liderança da igreja, que continua o pastor dessa igreja, pastor presidente dessa igreja, de forma voluntária, sou pastor de forma voluntária, não sou remunerado, meu trabalho é voluntário, sem remuneração. Reafirmo que no meu cuidado com a igreja não há absolutamente nenhum interesse de origem patrimonial ou financeira da minha parte. Meu trabalho é voluntário e a única coisa que me preocupa é a minha responsabilidade diante de Deus, e essa responsabilidade eu não abro mão da minha responsabilidade diante de Deus. Em face disso, quero continuar tendo liberdade para ministrar a igreja, aquilo que Deus falar ao meu coração. Quero continuar, viu, pastor Eric, sendo consultado nas decisões importantes que forem tomadas em relação ao ministério, pois Deus me deu essa incumbência, e só o deixarei quando for liberado por Ele, para mim, tranquilo também, com tranquilidade, o que ainda não aconteceu. Então, queridos, esse breve relato aqui, essa minha gratidão a essa igreja, e para mostrar para vocês que continuo pastor, amo vocês. Às vezes a gente fica só observando e vendo, e ali a gente não opina muito, mas como o apóstolo Paulo dizia, que o peso das igrejas que ele fundou e que ele estava sobre ele, eu sinto esse mesmo peso por essa igreja. Continuo preocupado com essa igreja, preocupado no sentido de ver, mas estou feliz, sinceramente estou feliz. Entrei hoje aqui, estou feliz, porque vejo que Deus tem feito grandes coisas através do pastor Eric e de toda a sua liderança que eu já falei. Amém, queridos? Para encerrar, não sei, peraí, eu já passei. Para encerrar, o texto final aqui: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve na tábua do teu coração, não esqueça disso de maneira nenhuma. Meu irmão, quer dizer uma coisa: benignidade e fidelidade. Sabe o que é benignidade?
Benignidade é a qualidade, é a natureza daquilo que é bom. Seja bom, meu irmão. Seja bom. Seja bom com as pessoas. Seja bom com seus pais. Seja bom com a sua família. Seja bom nos seus negócios. Seja bom com todo mundo. Seja bom na igreja. Porque a benignidade produz um fruto. A benignidade produz um fruto. Quem é bom vai ser aceito, vai ser abençoado, vai receber. Ninguém lança nada que não receba de volta, tanto o bem quanto o mal. E outra coisa, fidelidade. Eu abomino traidores. Eu abomino traidores. O cara pode ter 1000 virtudes, mas se ele for traidor, tinha uma pessoa na política, que eu não vou citar nome. Eu não acho legal ficar citando nomes da política aqui. Aqui nós não defendemos política, nós defendemos princípios bíblicos. Todos os que defenderem princípios bíblicos, eu defendo princípios bíblicos, então eu não vou citar nomes. Mas havia um homem na política que eu admirava muito. Mas depois que ele tomou uma atitude de traidor, para mim acabou, cara. Abomino traidores. Satanás foi um traidor. Deus deu para ele autoridade no céu, segundo a tradição, dizem isso, deu autoridade para ele, e ele usurpou a autoridade de Deus. Ele se achou maior do que Deus. Eu abomino traidores. Por isso, o texto bíblico diz fidelidade. Seja fiel, meu irmão. Seja fiel. O Salmo 15 diz assim: bem-aventurado o homem que sofre o dano, dá a sua palavra, mas não se retrata, não volta atrás, não nega aquilo que ele se comprometeu, aquilo que ele falou. Ele cumpre a sua palavra. Ele prefere sofrer o prejuízo, sofrer o dano, do que ser infiel. Deus ama quem é fiel. Seja fiel. Seja fiel à sua esposa, seja fiel aos seus pais, seja fiel ao seu marido, seja fiel à sua liderança na igreja, seja fiel à sua liderança no trabalho, seja fiel. O mundo, ele fala dos fiéis. Sabe como é que o mundo chama um bom funcionário, um bom empregado, que ele é fiel ao seu patrão? O mundo chama de puxa-saco, o mundo chama de bajulador. Mas Deus chama quem é fiel à sua liderança de fiel. Então, ele diz: não te desampare a benignidade e a fidelidade. Seja fiel, querido. E sabe, quando você é fiel, o que diz o texto bíblico? Todos vão, ninguém fica perto de um traidor. Ninguém quer negócio com traidor. Você pode observar na política, querido, os traidores serão abandonados, porque o traidor, o cara está até assim, do lado dele assim, ó, só tem um amigo aqui, enquanto está aqui. Mas depois sai daqui, ó, o cara que, por exemplo, se a outra pessoa é o traidor, e ele fica aqui, tipo amigo do traidor, mas quando ele sai, não, eu não quero negócio com esse cara não, esse cara é traidor, esse cara, ele é meu amigo agora, mas depois ele vai me passar a perna, né? Então, fidelidade, uma das virtudes que Deus honra. Seja bom. Você está passando um momento difícil, você está sofrendo, permaneça na sua bondade, permaneça. Não vá para o caminho do mal, para o caminho do erro. Então, olha, para concluir mesmo, gratidão, desonra, o oposto. Às vezes a gente entende mais o primeiro pelo oposto. Bondade, malignidade. Fidelidade, traição, infidelidade. Seja fiel. Procure na Bíblia os princípios de Deus, os guarde, e você vai ser abençoado. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por isso, para que Deus nos dê essas virtudes, amém, querido? Para que o Espírito Santo nos dê essas virtudes. Quantos querem essa virtude? Ser grato,
ser bom e ser fiel. Lembra? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Logo em seguida eu faço a oração.